Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha, o tema de hoje é bem diferente. Existem Illuminati? É isso mesmo que você ouviu. Existem Illuminati? Bom, quero primeiro me apresentar para todos vocês, alguns ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP e sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC. Sou psicanalista e sou psicólogo. É isso mesmo que você ouviu. Existem Illuminati? Existe um grupo secreto denominado Illuminati ou é tudo teoria da conspiração? Você já deve ter ouvido falar. Puxa, tem gente falando de Illuminati, gente dizendo que eles dominam o mundo. Tem uma série de questões aí em aberto. Só que agora vamos esclarecer por fontes confiáveis o que existe no meio de tudo isso. Os Illuminati seriam uma sociedade secreta da época do Iluminismo? Seria isso? Para responder a esta pergunta, vou usar fontes confiáveis que você mesmo pode consultar. Então, havia alguma coisa na época do Iluminismo, uma sociedade chamada Illuminati. E se você procurar na Wikipédia, então vamos dar uma referência bem fácil, né? O que é a Wikipédia? Todos vocês sabem. É aquela enciclopédia que você encontra pela internet. Então você, quando procura uma palavra, algo numa enciclopédia, você tem a Wikipédia. A Wikipédia, de fato, tem seus erros, mas ela passa por constantes revisões e serve como fonte inicial de consulta, né? Depois você faz estudos e procura outras fontes, mas como fonte inicial de consultas, ela é interessante sim. Então, se você procurar na Wikipédia, que é a enciclopédia da internet mais consultada da atualidade, você vai procurar a palavra Illuminati. Você encontrará logo na primeira linha. Então vamos falar logo da primeira linha, porque aí eu estou apresentando as fontes. É claro que eu pesquisei em outras e outras fontes, mas para te dar uma fonte logo de cara que você pode consultar, temos a Wikipédia. Os Illuminati é o plural da palavra em latim. Illuminato, iluminado. Então, em latim, o plural é um pouco diferente do que em português. Então, o singular é illuminato, ou iluminado, e o plural é Illuminati. Então, os Illuminati é o nome dado a vários grupos secretos, desde algum tempo. Nós vamos ver isso do ponto de vista histórico. E esse texto da Wikipédia continua com: historicamente, o nome geralmente se refere aos Illuminati da Baviera, que foi um grupo que realmente se conheceu na época. Nós vamos ver em quais circunstâncias. Uma sociedade secreta da época do Iluminismo, fundada em 1º de maio de 1776. Ou seja, existem os registros históricos dessa sociedade secreta, fundada por Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, nascido em 1748 e falecido em 1830. Ele era, o que ele era, né? Quem era Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati? Ele era professor de Direito Canônico e Filosofia Prática na Universidade de Ingolstadt. A cidade de Ingolstadt é onde surgiram os Illuminati. Vamos lembrar que a cidade de Ingolstadt, no estado da Baviera, no sul da Alemanha, é a cidade onde essa sociedade secreta iniciou suas atividades. Portanto, nós temos todos os registros históricos que confirmam a existência dessa sociedade secreta chamada Illuminati.
pelo menos daquela época. Vamos ver até a época atual como é que ficou. O texto continua descrevendo que o grupo Illuminati tentou dominar todos os ramos da maçonaria. E ainda bem que não conseguiram, pois os planos dos Illuminatis não eram do bem. Então eles tentaram envolver, né, todos os ramos da maçonaria no plano que eles fizeram, mas não conseguiram. O texto continua, então. Embora tenham conseguido se infiltrar nas lojas em toda a Europa, a grande loja da Inglaterra, que é, vocês sabem, né, muito importante, e os teósofos de Swedenborg. Quem foi Swedenborg? Foi um grande estudioso da espiritualidade. Então, grande pesquisador da espiritualidade, grande estudioso da espiritualidade. Ele tinha estudos sobre transcomunicação, inclusive, que é um capítulo bem interessante. Decidiram não apoiar os planos de Weishaupt. Então, houve uma oposição interna. E isso foi muito bom, porque os planos não eram bons, como a gente vai ver. Com esta oposição da grande loja da Inglaterra e de Swedenborg, os Illuminati tiveram a sua primeira derrota, porque eles acharam que iam dominar toda a maçonaria e com isso iriam dominar, vamos dizer, muito das articulações econômicas e políticas do mundo daquela época. Mas quais eram esses planos dos Illuminati, aqueles da Baviera? Eram planos de dominar o mundo, economicamente e politicamente, mas da pior forma possível, instalando o caos no mundo, para depois surgirem com as suas soluções de ordem. Então, a ideia era a seguinte: vamos instalar o caos como? Por guerras, por atrocidades, por dificuldades econômicas que as pessoas passariam e tudo mais. Ou seja, eles primeiro planejaram promover o caos. Então vamos fazer o caos através de crises econômicas, guerras e vários outros problemas sociais que eles instalariam para que a população suplicasse pelas suas soluções de ordem. Então instala o caos para depois dizer, bom, a ordem a gente só vai conseguir desta e desta maneira. Daí o lema ordem no caos, né, que você já deve ter visto por aí. Portanto, o plano dessa sociedade secreta que realmente existiu era um plano do mal, de instalar o caos no mundo. Mas vamos ver uma coisa muito interessante aqui, e aqui nós vamos ter grandes reflexões. Mas a grande derrota dos Illuminati, e olha, veja como esse dado histórico é incrível, é algo fascinante, é algo fantástico, muito bom. A grande derrota dos Illuminati aconteceu em 1785, e este é o fato histórico mais surpreendente, é muito surpreendente o que aconteceu. Um grupo de cavaleiros da própria ordem estava carregando consigo todos os planos secretos dos Illuminati. Eles estavam levando de uma cidade para outra. E vejam o que aconteceu. De repente cai uma tempestade, cheio de trovões e raios, e eles foram atingidos por alguns raios. E aí caíram mortos, e aí a polícia, as autoridades da época foram lá e recolheram todos esses planos e leram todos esses planos. Então eram planos do mal, eram planos maléficos, vamos dizer assim, que queriam promover esse caos no mundo para depois virem com a ordem. Com isto, as autoridades, então foi no ano de 1785, portanto estamos falando do século XVIII, com isso as autoridades da Baviera confiscaram esses planos e proibiram os Illuminati de existirem.
prosseguirem com seus planos do mal. O perseguirem também está certo, porque iam perseguir várias pessoas, mas prosseguirem com os planos do mal. Bom, este fato, por mais incrível que pareça, tem todas as provas históricas de que aconteceu. E agora eu vou trazer algumas perguntas para a nossa reflexão inicial. Primeira pergunta: não parece mesmo que as forças do bem, as forças, inclusive espirituais do bem, interviram com esses raios? Não parece isso? Não parece que essas forças do bem estão em ação no planeta e sempre que existe alguma coisa muito má, muito perversa, as forças do bem prevalecem? Não te parece isso? Porque, na visão da maior parte da população, até pelo que se divulga, né, o que se fala por aí, é que a maior parte da população tem a impressão que as forças do bem não têm força nenhuma, estão aí deixando tudo acontecer, não estão agindo, mas olha aqui um fato histórico que mostra o contrário. As forças do bem estão ativas no nosso planeta desde sempre. Ah, não, mas Cristo morreu e ninguém interviu por ele. Opa! Tinha todo um planejamento nesse sentido e ele não morreu. Na verdade, ele passou pela ressurreição e a ascensão. Ele subiu aos céus. Então, não é que ele estava desamparado, não é que deixaram tudo acontecer. Não. Na verdade, ele estava muito bem amparado. E mesmo Moisés estava muito bem amparado por Deus. E tem todas as provas históricas disso. Basta você ler o Antigo Testamento, tanto o Gênesis quanto o Êxodo. Você vai verificar que ele estava muito bem amparado, Jesus também. Então, e eu falo do ponto de vista científico de uma ciência que considera a espiritualidade. Eu não falo como teólogo, eu falo como cientista, observando os fatos. Então, esses fatos históricos que eu apontei, mas esse fato específico, né, eles têm um plano do mal, estão andando de cavalo, cai alguns raios, eles morrem. E o plano é revelado e as autoridades, a polícia da época pega os planos. Isso não te parece nem um pouco uma ação das forças do bem? Quando eu falo forças do bem, são forças também espirituais, mas que se manifestam no mundo material. Então, que se manifestam no nosso mundo. Então, não te parece que existe, em primeiro lugar, uma grande luta entre o bem e o mal, histórica? Não te parece? E por esses fatos não te dá a impressão que as forças do bem sim estão agindo no planeta, inclusive na época atual? Por isso que eu disse para vocês, em alguns programas atrás, que eu iria revelar algumas questões importantes das forças do bem, para que a gente tenha esperança e para que a gente participe também dessas forças do bem. Porque tem algumas pessoas que falam do mal como se o mal fosse muito mais poderoso que o bem, como se o mal sempre prevalecesse, e muito pelo contrário. Sempre que existe um grande mal no planeta, as forças do bem, elas interferem sim. Então são forças espirituais, vamos dizer assim, para nós que estudamos a espiritualidade. Então estudamos a espiritualidade do ponto de vista científico. Então são forças espirituais do bem que sempre combatem o mal, e principalmente quando existem planos muito fortes de se lançar o mal no planeta. E na atualidade isso também está acontecendo. Eu vou, em alguns programas mais adiante, eu vou revelar o que está acontecendo na atualidade por estudos, né? Tudo que eu falo são estudos.
Então, esses Illuminatis da Baviera, liderados por Adam Weishaupt, austríaco, ele fundou essa sociedade em Ingolstadt e eles tinham um plano muito perverso de provocar o caos no mundo para depois vir com as suas soluções de ordem. André, mas eu estou já fazendo alguns paralelos com a época atual. Tá bom, pode fazer. E esses paralelos são bem interessantes. Mas eu vou fazer um programa muito específico sobre isso. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando essa sociedade secreta chamada Illuminati, e eu estou me referindo aos Illuminati da Baviera, com a liderança de Adam Weishaupt, quando eles iriam colocar o plano deles de destruição, de caos no mundo, teve uma intervenção por raios. Isso aqui não parece uma intervenção divina? Não parece uma intervenção das forças do bem? Então as forças do bem estão em ação, sim. Nós precisamos identificá-las e participar delas. Na época atual, inclusive. Então existe uma batalha, sim, há muitos milênios no nosso planeta entre as forças do bem e as forças do mal. Isso que a gente precisa ter uma consciência muito clara. E nós vamos pensar mais profundamente sobre este fato que aconteceu e sobre outros fatos na parte final do programa. Eu vou te dar 4 dicas e aí nós falamos sobre esses fatos importantes e vamos trazer uma reflexão muito especial hoje. Eu acredito que você vai gostar. As 4 dicas são as seguintes. Você que quer fazer um curso, você pode fazer um curso aqui na página da Vibe Mundial, que é www.vibemundialfm, Vibe se escreve vibe.com.br. Você acessa lá em cursos e aí você pode acessar o meu curso de inteligência emocional. Inteligência emocional é tudo que nós precisamos na atualidade para lidar com essas situações complexas que nós vivemos no dia a dia. Então são situações complicadas que todos nós vivemos. E precisamos de muita inteligência emocional para lidar com isso no dia a dia. Se você precisa de sessões de psicanálise, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS no 996842357. 996842357. E sempre falo do meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Neste livro eu falo sobre a transdisciplinaridade, que é a possibilidade de você estudar várias disciplinas, partindo de uma disciplina para outra. Então a transdisciplinaridade é um assunto que Basarab Nicolescu trouxe para o Brasil de uma forma brilhante, né? Ele escreveu o Manifesto da Transdisciplinaridade, muitos textos muito interessantes, então ele trouxe para o Brasil. E a transdisciplinaridade é a possibilidade de você estudar várias disciplinas, né? Então esse é meu livro internacional, ele foi feito por uma editora alemã, com filiais em Lisboa, em Portugal, em Nova York, nos Estados Unidos, que é Novas Edições Acadêmicas. Você tem esse livro pela Amazon.com. E quero também falar do meu livro, aqui do Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que remonta a história da humanidade, a história, de uma forma mais coerente, de uma forma mais consistente, com o quê? Com textos antigos e com fatos históricos e com fatos e com descobertas científicas muito importantes. Então eu remonto o verdadeiro passado da Terra a partir de tudo isso que eu vou descobrindo. Então também é bem interessante, essa é a minha opinião, espero que seja a sua também, meu leitor. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, e ela está em todas as livrarias do Brasil. Vamos para as reflexões finais. Primeira reflexão. Será que não foi uma ação espiritual
no mundo físico das forças do bem, esses raios que derrubaram essa tropa Illuminati, e as autoridades puderam ver esses planos maléficos e proibirem, na época, os Illuminatis da Baviera? Será? Será que também não foi das forças do bem a oposição de Swedenborg e da grande loja lá da Inglaterra, né, não aceitando esses planos do mal? Então, será que as forças do bem estão tão inertes quanto a gente imagina? Ou elas são muito fortes? Porque tem muitas pessoas catastrofistas. Tem muitas pessoas que dizendo, o mundo vai acabar, não tem mais jeito. Como se a gente tivesse aqui perdido, sem nenhuma ação do bem nos ajudando. Não, a ação do bem está nos ajudando e muito. E talvez, olha aqui, isso eu vou mostrar em estudos mais para frente. Talvez, como nunca na história da humanidade. Talvez, como nunca na história da humanidade, as forças do bem estão atuando. Mas, André, o que é isso de forças do bem? Forças do bem são as forças dos seres espirituais. Especialmente, quando eu falo seres espirituais, são os seres angelicais, né, de toda a hierarquia desses seres. E também falo do que os católicos e mesmo outros cristãos chamam de santos, e que as orientações modernas chamam de mestres ascensionados. São os mesmos seres. Então, todos esses seres do bem estão ajudando o planeta. E nós temos muitas evidências disso. O que eu trouxe foi apenas uma das evidências, mas nós temos muitas evidências disso. Então isso é algo muito importante para nós mantermos a esperança e para não ficarmos tão ligados a pessoas catastrofistas que dizem que o mundo vai acabar e não tem mais jeito e o mal vai prevalecer. Os Illuminati acabaram ou continuam existindo de alguma forma? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Porque os Illuminati da Baviera foram proibidos. Então, de certa forma, eles tiveram que se disfarçar e atualmente, será que eles continuam? Mas aqui vai ser cenas dos próximos capítulos. Então, no próximo programa de rádio, eu esclarecerei um pouco mais sobre isso. E o que eu posso adiantar é o seguinte: de alguma forma, todas as pesquisas indicam que sim, mas sob novas denominações, de formas mais disfarçadas. Então, poxa, André, mas tem uma conspiração do mal no mundo? Olha, desde os tempos conhecidos. Desde os tempos conhecidos, há conspirações do mal. Ou você acha que é uma coincidência algumas leis e regras do mal serem aplicadas? Não é coincidência, é conspiração. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.